aleluia, gentios, aleluia, glória a Deus. A Bíblia vai dizer, no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, verso de número, glória a Deus, 20. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o argumentador deste sistema de coisas? Deus não tornou tola a sabedoria do mundo, pois a sabedoria de Deus, o mundo pela sua sabedoria não chegou a conhecer a Deus. Portanto, Deus, por meio da tolice do que se pregar, se agradou de salvar os crentes. Os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Glória a Deus. Motivo de tropeço para as nações e tolice. No entanto, para os que chamados, tanto judeus como os gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus, porque uma coisa tola de Deus, aleluia, é mais sábia do que os homens, e a coisa mais fraca de Deus é mais forte do que os homens, pois vocês podem ver a sua chamada da parte dele. Irmãos, não há muitos sábios do ponto de vista humano, nem muitos poderosos, nem muitos os de origem nobre, mas Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias. Deus escolhe as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Glória a Deus. Do mundo, as coisas menosprezadas, desprezíveis, as que não são para conduzir em nada as que são, a fim de que ninguém se orgulhe à vista de Deus, mas é devido a Ele que vocês estão em união com Cristo Jesus, que se tornou para nós sabedoria da parte de Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Paulo está alertando, glória a Deus, que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele está dizendo, Deus não escolheu os sábios para que, a Bíblia diz, não se glorie o sábio na sua inteligência, nem o forte na sua força, mas se tiver de se gloriar, se glorie em saber que Ele é Deus. Aleluia. Paulo está dizendo, glória a Deus, aleluia, que Ele escolhe as coisas loucas deste mundo. Tema da mensagem, escolhidos pelo céu e rejeitados pelo mundo. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia vai dizer, aleluia, acerca de Deus escolher, aleluia. Deus escolhe um homem, aleluia, chamado Davi, aleluia, da casa de seus pais, Jessé, porque um rei se apartou de Deus. O rei se apartou da presença de Deus. E este rei foi Saul. Rei Saul se apartou da presença de Deus, porque ele se soberbeceu. Deus abate ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Deus abate o prepotente, o arrogante, mas dá graça aos simples, dá graça aos humildes. Aleluia! O chamado de Deus foi para Davi ser rei. Deus escolheu Davi, aleluia, não pela sua aparência, não pela sua força, não pela sua sabedoria, não pela sua postura, mas porque ele tinha um coração íntegro, tinha um coração temente a Deus. Deus não vê como vê o homem, aleluia, glória a Deus. Mas não pense que Deus só quer o coração, não. Aleluia, Deus quer corpo, alma e espírito, glória a Deus. Este é o culto racional, aleluia. Não se conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então Paulo está dizendo, ele não escolhe, aleluia, os fortes, ele escolhe os fracos para confundir os fortes. Ele não escolhe os sábios segundo a carne, mas escolhe, aleluia, os tolos para torná-los sábios em Jesus Cristo. Ele não escolhe, aleluia, aqueles que são, mas ele escolhe os que não são para confundir os que são. Ele escolhe, aleluia,
Jesus não escolheu, aleluia, doutores da lei. Jesus não escolheu escribas. Jesus não escolheu, aleluia, rabinos. Aleluia, que eram os doutores da lei, que guardavam 613 leis, aleluia, civis, aleluia, glória a Deus, guardava a lei Torá, os 5 livros de Moisés, aleluia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles guardavam, aleluia, eles andavam com os filactérios, os trechos da Sagrada Escritura sobre a testa e sobre as mãos, como sinal, mas eles faziam para ser visto, aleluia. Mas ele escolhe pecadores, aleluia, glória a Deus. Jesus não escolheu doutores da lei, Jesus não escolheu rabinos da lei, Jesus não escolheu mestres da lei, ele escolheu pecadores. Aleluia. Ele escolheu um homem chamado Mateus, aleluia, que era conhecido como Levi, cobrador de imposto, aleluia, e para os judeus, aleluia, Mateus estava, aleluia, destituído, Mateus estava corrompido, para Mateus não havia solução, não havia salvação, para Mateus ele é um cobrador, ele é um pecador, para Mateus não havia salvação. Mas Jesus veio e disse, segue-me, Mateus. Mateus não, aleluia, fez questão em responder à voz de Deus. Eu quero dizer, você está ouvindo a voz de Deus, mas você está disposto a atendê-la? Você está disposto a obedecê-la? Você está disposto a entregar-se a esta voz que diz, vinde pós e conversamos, ainda que seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Talvez você diga, eu sou velho, aleluia. Jesus disse, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Talvez você diga, eu sou jovem. Ele disse, jovem, buscar o Senhor na sua mocidade. Aleluia. Talvez você diga, eu estou ocupado. Ele está dizendo, vinde a mim. Aleluia, glória a Deus. Para o homem, glória a Deus, aleluia, que está muito ocupado, ele diz, eu estou ocupado demais para Deus. Mas Jesus chamou 3 pescadores que estavam ocupados, Pedro, Tiago e João. Aleluia, eles estavam pescando, eram homens simples, mas porém escolhidos por Deus. E Deus chamou eles, aleluia, não pela sua sabedoria, não pela sua força, aleluia, glória a Deus. Jesus chamou pecadores e publicanos. Em Mateus 9 ele está sentado numa mesa e come com pecadores e com publicanos. Mas eu quero dizer que Jesus estava sentado naquela mesa, mas Jesus não participava, aleluia, do que os publicanos e os pecadores faziam. O que Jesus queria ali era ganhar as almas deles. O que Jesus queria ali com os pecadores e publicanos era dizer, segue-me, eu tenho salvação. Perante a sociedade, você está condenado. Mas Jesus está dizendo, segue-me, Mateus. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus está chamando pecadores a arrependimento. Jesus está chamando você nesta manhã. Você está disposto? Aleluia. Talvez você diga, eu nasci na minha religião e nela morrerei. Mas a Bíblia diz que aquele que não nascer da água e do Espírito jamais verá a salvação. Aleluia, glória a Deus. Não depende, aleluia, da religião. Depende do Calvário. Depende da aliança do Calvário. Depende da obra redentora que foi exposta naquela cruz. Jesus Cristo, ele veio mostrar a essência da lei. Os fariseus e os, aleluia, os saduceus trouxeram-lhe uma mulher apanhada no ato de adultério. Lançaram nos pés de Jesus e disseram, esta transgride a lei. Aleluia, na lei de Moisés está escrita que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que disse, naquela mesma hora Jesus escreveu no chão, aleluia, escrevendo o nome daqueles homens no chão. Será que o seu nome está escrito no livro da vida ou está escrito no chão? Aleluia, glória a Deus. Porque se tiver escrito no chão, é aqueles que se apartaram da lei do Senhor. Aqueles homens se apartaram de Deus. E a Bíblia diz que ele disse, quem dentre vós é o homem que está sem pecado? Seja o primeiro a tirar-lhe a pedra contra ela. Rapidamente, aleluia, aqueles homens soltaram as pedras e foram embora. Aleluia, glória a Deus. Sabe o que é isso? Jesus é o dedo de Deus apontando para os fariseus e doutores da lei. Jesus é o juiz que a lei santa aplicou. Ele é a essência da lei. Ele é o cumprimento da lei e dos profetas. Ele disse,
Vocês têm pecado? Está sem pecado? Atira a primeira pedra. Mas é tratando-se acerca desse assunto. Jesus não quebrou a lei. Aleluia. Apenas ele mostrou o que está escrito na lei. Misericórdia quero e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Aleluia. Você conhece a Deus? Aleluia, glória a Deus. Ou você vai dizer, eu ouvi falar de Deus. Eu ouvi falar de Deus. Eu sei que Deus é aquele que criou o céu e a terra. Exatamente. Mas você precisa conhecê-lo. Aleluia. Você precisa se entregar a Ele. Você precisa, aleluia, ter uma amizade. Você precisa ter, aleluia, um relacionamento com Deus, com a pessoa de Deus. Você precisa reconhecer o seu estado de pecaminosidade. Você precisa reconhecer que sem Jesus você jamais será perdoado. Você precisa reconhecer, aleluia, que não há, aleluia, salvação, aleluia, por meio de nós mesmos. Você precisa reconhecer, aleluia, Jesus Cristo é a graça. E o que a graça disse para aquela mulher que estava apanhada no ato do adultério? A lei ia condenar predejado. A graça disse, vá e não peques mais. A graça dá oportunidade de salvação. A graça transforma. A lei condena. A graça salva. A lei é exposta para mostrar o caráter de Deus, os atributos de Deus, a santidade de Deus e revelar quem nós somos. A lei foi exposta para revelar quem somos. Mas Deus escolhe as coisas loucas desse mundo. Aleluia. Vamos entrar no termo Mateus, aleluia, era considerado impuro, pecador, e aleluia, e estava afastado. Mateus, aleluia, glória a Deus, para Israel, ele estava pegando dinheiros pagãos. Ele estava, aleluia, afastado de Deus. Mas Jesus disse, segue-me, Mateus. E ele seguiu a Jesus. Você está disposto a seguir? Não só ouvir a voz, mas segui-la. Aleluia. Não só creio nele, disse Paulo, mas padecei por ele. Você sabe o que é padecer? É se entregar, é se doar, é se negar a si mesmo e tomar a sua cruz e seguir após Jesus Cristo. Aleluia. Então esse é o tema da mensagem. Escolhidos pelo céu e rejeitados pela terra. Quando Deus escolhe alguém, aleluia, glória a Deus, ele é escolhido pelo céu e ele é rejeitado pela terra. Glória a Deus. Ele é honrado pelo céu e desprezado pela terra. Glória a Deus. Ele quer te escolher, aleluia, para algo, aleluia, aqui na terra, para levar as boas novas do Evangelho. Talvez você diga, eu não sei ler. Pedro não sabia ler. Pedro era um homem simples, aleluia, e não tinha letra. Aleluia, glória a Deus. Mas andou com Jesus e pregou um sermão. E quase 3.000 almas se converteram na pregação de Pedro. Pedro pregou acerca de Jesus. Pedro disse, vós crucificaste o Messias. Aleluia. Israel apartou-se de Deus. E Deus veio a salvação para os gentios. Você tem a oportunidade hoje de ser salvo. Mas talvez seja tarde, amanhã ou depois. O dia oportuno da salvação é hoje. O dia da salvação é hoje. Como diz o Espírito Santo em Hebreus 3:7. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçai os vossos corações. Você pode fechar o coração para a palavra. E a palavra é a voz do Espírito. A palavra é a voz de Deus que ecoa nesta manhã. Ecoa nesta manhã a voz de Deus. O Espírito Santo nos inquietou para vir aqui dizer para você. Hoje pode ser o último dia. Mas hoje é o dia oportuno da salvação. Hoje é o dia de perdão. Hoje é a graça. Hoje a graça salva. Hoje a graça liberta. Mas no dia do juízo, a porta da graça fechará. E verá a porta estreita. Já está a porta estreita e a porta larga. Mas a graça, a porta da graça se fechará. Aleluia. Assim como nos dias de Noé, a porta se fechou. Aleluia. Noé fechou por dentro e Deus enviou o anjo e selou por fora. Aleluia.
A porta da graça irá se fechar. Aleluia. A oportunidade de salvação se encerrará. Aleluia. Chegará o dia, aleluia, da ira de Deus. Ninguém escapará. Ninguém estará impune. Aleluia, da morte também. A morte virá sobre todos os grandes e pequenos. Mas Jesus Cristo destruirá a morte naquele grande dia. O pior inimigo será destruído. Aleluia, com o sopro de suas narinas. Será destruído. Aleluia, virá o exército de Satanás. Gog e Magog. Em Apocalipse está descrito: eles reunirá todas as nações da terra, subirá para a cidade santa, a fim de guerrear contra o Altíssimo e o seu povo. E o próprio Senhor, o Senhor Jesus Cristo, o destruirá com o sopro das suas narinas. Você está preparado? Aleluia, glória a Deus. Você está com esperança, aleluia. Se você descer a sepultura, você tem esperança que um dia há de ressuscitar. Você tem esperança que um dia há de subir da sepultura, aleluia, para encontrar-se com o Senhor nos ares. Você tem esperança após a morte? Eu te pergunto nesta manhã, qual é a tua esperança fora de Jesus? Qual a esperança que o ateísmo te proporciona? Aleluia! Isso nesce no seu coração. Não há Deus. Salmo 50 está escrito: o nécio disse em seu coração: não há Deus. Para ele não há Deus. Mas como eu vou buscar a prova de alguém que não existe? Se não existe, eu deixo quieto. Mas eles buscam prova daquilo que não existe. Como há, aleluia, noção na mente do homem tolo. Aleluia! Dizem que não há Deus. Dizem que Deus não existe. Isso chama-se ateísmo ou também agnosticismo. Aleluia. Outro chama-se agnosticismo, quer dizer alguém que diz: eu não sei se ele existe ou se ele existe. Aleluia. Ele não acredita na pessoa de Deus. Ele não acredita na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Ele não acredita no Pai. Ele não acredita naquele que criou os céus e a terra. A Bíblia diz que Deus se revelou, aleluia, na pessoa de Jesus. A lei de Moisés foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. A lei apontava para alguém perfeito, para alguém santo, para alguém que podia perdoar pecados. A lei estava enferma, porque ninguém podia cumpri-la moralmente, mas Jesus Cristo veio. A ética de Jesus é diferente da ética humana. A ética humana diz para o homem: acabou. Mas a ética de Jesus diz: há salvação, há solução. Há salvação para o pecador. Há salvação para o transgressor. Você sabe que em Adão você se tornou um pecador? Que eu se tornei um pecador? E todos em Adão se fizeram pecadores e se afastaram de Deus? Aleluia, glória a Deus. Você sabe que em Adão você morre? Você sabe que em Adão você é condenado? Você sabe que em Adão, no velho homem, você está condenado? Mas você sabe que em Jesus, o último Adão, ele trouxe vida. O primeiro Adão trouxe morte, mas o último Adão, que é Cristo, ele trouxe vida. Vida eterna. Aleluia. Vida com abundância. O primeiro Adão trouxe o inferno. Aleluia. Trouxe a consequência do pecado. Aleluia, glória a Deus. Mas o último Adão, que é Cristo, ele triunfou sobre o inferno. Ele triunfou sobre o pecado. Ele triunfou sobre a morte e quer te dar poder para vencer o pecado, para vencer a morte, para vencer o inferno, para vencer a morte. Glória a Deus. Ele venceu.